Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Risseto, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative também o sino das notificações e ao final do vídeo, se você gostou, considere também deixar o seu like, comenta e compartilhe. Bom, queridos, o Natal chegou. Chegou aquela época do ano em que a gente começa a enfeitar as nossas casas, a gente monta a árvore de Natal, enche as casas de luzes, a gente reúne a família, reúne os familiares para aquele jantar gostoso, com chester, peru, pernil, claro, aqueles que têm condições. Chegou aquela época do ano em que a gente precisa correr atrás de presente, a gente sai correndo atrás de presente de amigo secreto, comprar presente para aqueles que a gente ama. Talvez seja a época do ano em que o comércio fica mais feliz, porque é todo mundo comprando presente. Então a gente precisa comprar presente de amigo secreto, a gente compra presente para algum familiar que a gente ama, para amigos. Começam os comerciais, as campanhas de Natal, tem aquele refrigerante lá famoso que mudou a cor da roupa do Papai Noel, né? Começa a campanha de Natal também. A gente começa a ver as ruas enfeitadas, os shoppings. Mas, queridos, nada disso representa o verdadeiro significado do Natal. E é isso que a gente quer tratar nesse vídeo. A gente quer falar aqui sobre o verdadeiro significado do Natal. Então eu peço que você esteja com o seu coração aberto, que você preste atenção na mensagem, que o intuito aqui é a gente trazer o verdadeiro sentido do Natal. Que o verdadeiro sentido do Natal não são apenas os presentes. Não é apenas o encontro da família, o jantar com a família, o almoço no dia seguinte. Claro, tudo isso é importante. É importante a gente encontrar aqueles que nós amamos. É importante nós lembrarmos de quem a gente ama e presentear. Mas nada disso vale se a gente não entender qual é o verdadeiro sentido do Natal. E para começarmos, queridos, a falar sobre o verdadeiro sentido do Natal, eu vou ler o texto do relato de Lucas sobre o nascimento de Jesus. E esse texto está lá em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 20. Acompanhe comigo. Se você tiver a sua Bíblia, se tiver uma Bíblia, acompanhe comigo agora. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento. Ela estava prometida em casamento ainda, esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino.
todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. E queridos, Lucas, quando faz o relato do nascimento de Jesus, ele começa falando de um tal de César Augusto. Então, só para a gente trazer um pouco de história e contextualizar o que Lucas está relatando aqui, quando Jesus nasceu, esse César Augusto ele era imperador do Império Romano, tá? O seu nome original ele era Caio Otávio e ele foi imperador de Roma do ano de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Vocês já devem ter ouvido falar de Júlio César, o grande imperador do Império Romano. Pois bem, esse César Augusto ele era sobrinho neto de Júlio César, para a gente ver a importância da história, né, do relato bíblico. Então, o nome de César Augusto foi conferido em 27 a.C., quando ele foi nomeado imperador, pelo Império Romano. Então, pode ser que em alguns textos o nome apareça como César Augusto ou Augusto César. Os dois jeitos, as duas formas estão corretas, tá? Ele teve um governo moderado, ele tinha uma grande habilidade administrativa, política, ele promoveu artes, fomentou literatura, inclusive ele deu um período bom e longo de prosperidade e paz para o Império Romano. Tá? Então agora que a gente contextualizou aqui o período em que nasceu Jesus e esse relato de Lucas, eu quero focar esse texto em duas partes. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o nascimento, focar mais no nascimento. E em segundo, a gente vai falar sobre a proclamação desse nascimento. Então, primeiro, queridos, a gente vai falar sobre o nascimento. E o nascimento está relatado no texto, dos versículos 1 a 7. Então, referente ao nascimento, eu quero trazer 3 pontos aqui para a gente. Tá? O primeiro ponto, dos versículos de 1 a 3, a gente vê o decreto desse imperador romano. Por isso que eu trouxe o contexto histórico de quem era esse César Augusto. Então, a gente vê que esse imperador, esse César Augusto, ele baixa um decreto. Então, tudo aquilo que havia sido planejado na eternidade por Deus já estava prestes a acontecer. Então, é como se a plenitude dos tempos tivesse chegado. A plenitude dos tempos chegou. O eterno de Deus, né, entraria no tempo. O eterno passa a fazer parte do nosso tempo. E Deus ele desce da sua glória. Ele desce da glória dele até nós, através do nascimento de Jesus. E Lucas aqui ele identifica o tempo do nascimento de Jesus, como a gente pode ver pelo relato. Lucas ele traz o tempo em que Jesus nasceu, que é dentro desse período que César Augusto governava o Império Romano. E isso aconteceu quando César Augusto convocou toda a população para se recensear de novo. Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, ele fala sobre esse tempo. Ele diz que esse tempo é quando o povo judaico inteiro teve que fazer um juramento de lealdade a César. William Barclay, quando ele vai falar sobre o Império Romano, ele diz que esses recenseamentos eles eram realizados de tempos em tempos com 2 finalidades. A primeira era impor as contribuições, né? Fazer o cálculo de imposto para o povo poder pagar os impostos e contribuir com o governo. E o segundo ponto aqui era tentar descobrir aqueles que podiam cumprir o serviço militar obrigatório. Então, por isso que de tempos em tempos o Império Romano fazia esse tipo de recenseamento. Esse recenseamento específico ocorreu quando Quirino era governador da Síria. Então, todos esses relatos históricos que Lucas nos traz, nos dá a data aproximada do nascimento de Jesus. Então, por ser José da família de Davi, ele precisou ir até Belém para se alistar. E esse alistamento, né, que José precisava fazer, ele consistia em ter o registro do nome, né, nome de José no caso, mas o nome de cada cidadão. Então todos que iam se alistar, eles tinham que registrar o nome, a idade,
posição social, nome da esposa, os filhos, patrimônio e da renda no cadastro oficial, porque eles aproveitavam todos esses dados para calcular os impostos que aquelas pessoas que estavam se alistando teriam que pagar para o Império Romano, para o governo romano. Então, queridos, perceba que Deus ele move todo o Império Romano. Ele move o imperador romano para baixar um decreto para todos os cidadãos do Império Romano, todos os cidadãos que viviam naquela região, na Galiléia, na Judéia, teriam que se alistar, teriam que ir lá e atualizar o cadastro. Então perceba que Deus está no controle da história. E, inclusive, ele usa o imperador romano para baixar esse decreto. Então, por conta desse alistamento, José e Maria, eles tinham que ir até a cidade de Belém, até a cidade de Davi, e com isso estava se cumprindo a profecia do nascimento do Messias. César Augusto, ele era o imperador, mas era Deus que estava no comando da história. O Messias, ele deveria ser semente da mulher, isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus declara que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, no relato da queda lá no Éden. Ele teria que ser da tribo de Judá, isso está em Gênesis 49:10, da família de Davi, 2 Samuel 7, de 1 a 17, nascido de uma virgem, Isaías 7,14, e teria de nascer em Belém, Miqueias capítulo 5. Então isso prova que Deus é o Deus da história, e Deus move o que ele precisar para cumprir a sua vontade, para cumprir os seus decretos. E nesse caso aqui, Deus move todo o Império Romano para que todas essas profecias se cumprissem. O segundo ponto aqui, queridos, é que uma viagem é necessária. Então, José ele sai de Nazaré para as montanhas da Judéia. E esse deslocamento tinha uma distância aproximada de 120 quilômetros. Então, você imagina como a viagem ela deve ter sido difícil para Maria. Ela estava no mês de gravidez, provavelmente ela devia estar na faixa etária. Ela deveria ter 13 anos de idade na época e precisou, grávida de 9 meses, percorrer 120 quilômetros para poder fazer esse alistamento, porque José levou ela junto durante a viagem. Então, imagina as dificuldades que eles enfrentaram durante essa viagem. Maria grávida, passaram provavelmente necessidade com alimentação, falta de água, problema para se abrigar à noite durante a viagem, a poeira da estrada. Era uma viagem longa, era uma viagem complicada. Se a gente for pensar nos nossos dias, a gente percorrer 120 km de carro, a gente faz em quanto tempo? 2 horas? Quanto tempo será que Maria e José demoraram para sair de Nazaré, na Galiléia, para ir até Belém, na Judéia? Então, ela precisou enfrentar todas essas dificuldades. Mas por que José decidiu levar Maria junto com ele? Primeiro, ela estava grávida. Não seria bom ela ficar grávida sozinha em Nazaré, porque provavelmente o filho, né, Jesus no caso, nasceria lá. E não deveria nascer ali. Existe uma profecia para ser cumprida. E Deus move as circunstâncias, move o que está acontecendo para que eles se desloquem até Belém. Mas do ponto de vista humano, se a gente for parar para pensar do ponto de vista humano, com certeza José estava poupando Maria. Porque imagina, ela estava prometida em casamento, 13 anos de idade, grávida, próxima de dar à luz, de terem o primeiro filho, numa cidade pequena. Nazaré devia ter quantos habitantes? Era praticamente uma vila, devia ter quantos habitantes? 200, 500 habitantes no máximo. Então imagina a fofoca, as tias do Zap da época, né, digamos assim. Então José ele poupa, ele decide levar Maria junto durante a viagem para poupá-la desse sofrimento, para poupá-la dessa vergonha, desse constrangimento.
Como já vimos, queridos, a profecia, ela dizia que o Messias ele deveria nascer em Belém. Halley situa bem Belém quando ele descreve o seguinte: o lugar onde Jesus nasceu era um centro de vocações históricas, era a cidade de Davi, ali tinha a sepultada Raquel, mulher de Jacó, foi o domicílio de Ruth, 24 quilômetros ao sul estava Hebrom, lugar da residência de Abraão, Isaque e Jacó, 16 quilômetros ao noroeste estava Gibeão, onde Josué fez o sol parar durante uma batalha. 9 quilômetros a oeste estava Socó, onde Davi matou Golias. 10 quilômetros ao norte ficava Jerusalém. Jerusalém, onde Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, capital de Davi e Salomão, sede do trono de Davi durante 400 anos. Cenário do ministério de Isaías e Jeremias, centro de onde por longas eras se desenvolveu o esforço de Deus de se revelar à humanidade. É o centro da história ali, é o centro da revelação de Deus. Por último, queridos, a gente vê a respeito do nascimento de Jesus, versículos 6 e 7, o relato da manjedoura. A gente vê uma manjedoura disponível. Então, a cidade de Belém, naquela época, ela estava cheia de peregrinos, a cidade estava lotada. José e Maria, eles não tinham onde ficar. Não tinha uma pensão sequer para eles se hospedarem, por conta desse recenseamento. Então, praticamente a cidade estava indisponível para Jesus nascer. Então, quando eles chegam em Belém, não tinha nenhum lugar para eles se hospedarem. Hendrickson, quando ele comenta o fato de não haver lugar na estalagem, né, por onde eles passaram, ele escreve o seguinte, ele faz o seguinte relato: não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou não hospitaleiro ao rejeitar a hospedagem de José e Maria, mas porque a estalagem já estava cheia. E aí, olha a analogia. Assim também há corações que nunca recebem a Cristo. E isso não porque o odeiam definitivamente, mas simplesmente porque esses corações já estão ocupados por pensamentos de riquezas, honras, prestígios, prazeres, negócios. Tudo isso não tem lugar para Jesus, nem tempo para refletir sobre a sua vontade, nem desejos de deixar seu caminho para o que lhe agrada, para o que agrada a Jesus. Então, José e Maria, eles não encontraram nenhum lugar para se hospedar. Então, eles encontram um local onde os pastores guardavam os rebanhos. Então, é ali, na manjedoura, onde os pastores alimentavam os animais, naquele lugar onde os pastores guardavam os rebanhos, que Jesus nasce enfaixado em panos. Então, essas circunstâncias, segundo Leon Morris, significam solidão, obscuridade, pobreza e rejeição. Jesus, ele não nasceu num palácio, ele podia muito bem ter nascido no palácio de Herodes. Mas não. Deus escolhe que Jesus nasça num lugar humilde, num lugar pobre, numa manjedoura. Então, Jesus, quando nasce, ele é um golpe no orgulho dos poderosos. Ele é o Cordeiro de Deus. E nada mais propício do que a manjedoura para Jesus nascer. Ainda sobre o nascimento de Jesus, queridos, versículos 8 a 20, a gente vê uma proclamação, a proclamação de Deus aos pastores que estavam no campo. Então, o primeiro ponto aqui é para quem essa mensagem é direcionada. E a gente vê isso nos versículos 8 e 9. Então, só para a gente contextualizar, os pastores, nesse caso, eles são os primeiros a serem informados dessa grande comemoração, desse nascimento de Jesus. Só que naquela época, os pastores, eles não desfrutavam de boa reputação. Eles não eram considerados fidedignos e não era permitido nem que eles dessem testemunho nos tribunais. Para a época, eles pertenciam a uma classe completamente desprezada. Todo mundo rejeitava os pastores naquela época. Os fariseus caracterizavam os pastores de ladrões e enganadores e igualavam os pastores aos publicanos e aos pecadores. Essa era a fama dos pastores naquela época. Os pastores, eles eram considerados uma plebe que desconhecia a lei.
Para aquela época, para os fariseus, para os sacerdotes, os pastores nem a lei conheciam. Eles eram privados de honra e direitos civis. Mas veja bem, veja como Deus ele vira o jogo, como Deus ele vira a mesa. Eu gosto sempre de falar que Deus escolhe os improváveis. E aqui Deus escolhe esse público improvável para receber a mensagem do nascimento do nosso Salvador. Então, ele é como se Deus virasse a mesa sobre os soberbos, né, da terra. Ele envia o anjo para dar a melhor e a maior notícia da história da humanidade para um público de pessoas que era rejeitado pelos doutores da lei da época. Então, sobre isso, William Barclay ele diz que para assegurar a provisão dos cordeiros perfeitos para o sacrifício no templo, as autoridades do templo eles tinham seus próprios rebanhos, que pastavam próximos a Belém. Então é muito provável que esses pastores que receberam a mensagem estavam a serviço dos sacerdotes do templo, cuidando dos cordeiros, cuidando do rebanho que seria depois utilizado no templo para os sacrifícios. Então, perceba como é espantoso, né? Como é diferente esse relato, porque eles cuidavam dos cordeiros que seriam utilizados no templo, mas foram os primeiros a verem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O segundo ponto aqui, ainda sobre a proclamação dessa mensagem, a gente tem o conteúdo dela, que a gente encontra lá nos versículos de 10 a 12. Então o anjo desceu e a glória de Deus, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, brilhou ao redor dos pastores. Eles ficaram envoltos por um mar de luminosidade, diante do qual as estrelas empalideceram e a noite se transformou em dia. Então, sempre que a glória de Deus, sempre que a glória do céu irrompe no meio da escuridão da terra, temor e pavor são a primeira reação do ser humano mortal e pecador. Então, a mensagem do anjo, ela era uma mensagem de boa nova, ela era uma mensagem de alegria. Ela era uma mensagem que traria alegria para aqueles pastores e para todo o povo. O conteúdo da mensagem era o nascimento de uma criança, mas aquela criança não era uma criança qualquer. Não era qualquer bebê que estava nascendo ali, naquele lugar lá em Belém. Essa criança é o Salvador, é Cristo o Senhor. Ele veio para salvar o seu povo. Cristo, aquela criança que nasceu em Belém, que os anjos estavam anunciando aos pastores, aquela criança, aquele menino, é o Messias prometido, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Perceba a importância da mensagem que é entregue para um público de pessoas que eram desprezadas no contexto em que eles viviam. Warren Wiersbe, ele diz que Deus não enviou um soldado, ele não enviou um juiz, um reformador, mas ele enviou para nós o Salvador. Heinecker, quando cita Lutero, ele diz que a boa nova não era para os anjos, mas era para os homens. Os anjos não precisam de redentor, somos nós que precisamos. E os demônios nem querem, né? Eles já estão condenados mesmo. Ele veio por nossa causa. Jesus, o Salvador, veio por nossa causa. Nós, pecadores, nós é que precisamos dele. Nos versículos 13 e 14, a gente vê uma celebração angelical. Então, os céus eles se encheram de anjos. As nuvens transformaram-se em partituras musicais e uma música excelsa ecoou das alturas. O Glória in excelsis. O nascimento do Salvador trouxe glória a Deus no céu e paz na terra entre os homens. E de acordo com Leon Morris, os anjos aqui eles estão dizendo que Deus trará paz aos homens sobre os quais repousa o seu favor. Deus está trazendo paz aos homens, vou repetir, Deus está trazendo paz aos homens sobre os quais repousa o favor dele, repousa o seu favor. São aqueles, portanto, que Deus escolhe. Aqueles que Deus escolhe.
e não aqueles que escolhem Deus. É sobre isso que os anjos estão falando aqui. Em quarto lugar, a gente vê a visita dos pastores, dos versículos 15 a 18. Então, quando os anjos saem, eles fazem um anúncio aos pastores, eles saem, eles se ausentam. Então, os pastores decidem ir imediatamente a Belém para ver esse acontecimento, para ver se era de fato aquilo que os anjos tinham anunciado, se aquilo de fato tinha acontecido. Então, ao chegarem no local onde Jesus tinha nascido, eles encontram José, Maria e o bebê Jesus, né, a criança em volta do pano, na manjedoura, deitada na manjedoura. E quando eles veem isso, eles saem divulgando tudo que havia sido dito acerca daquele menino. Então eles proclamam, eles declaram, eles compartilham a mensagem que eles receberam e aquilo que eles viram. Eles saem compartilhando, eles compartilham que nasceu um menino que é o Messias prometido, que é o Salvador. Então é impossível, queridos, nós termos um encontro com Jesus, assim como esses pastores tiveram, e não compartilhar sobre esse encontro. É isso que esses pastores fazem. Eles não guardam para si essa mensagem, eles não guardam para si tudo isso que eles viram. Eles saem compartilhando a glória de Deus e o nascimento do Salvador prometido. No versículo 19, Lucas fala sobre a ponderação de Maria. Então, pensa, né? Maria estava extasiada. Ela tinha recebido a mensagem do anjo Gabriel de que no ventre dela estava ali o Messias prometido. E agora essa promessa ela se cumpre, nasce o Messias prometido. Então, todo aquele nascimento glorioso, todas as palavras que foram ditas, tudo que estava acontecendo aí, ela meditava tudo isso no coração dela. Mas o ponto aqui que Lucas relata é que Maria ela não se exalta, ela não sobe num pedestal. Ela permanece humilde, ela se curva maravilhada diante da glória, diante desse propósito glorioso de Deus. E por último, queridos, lá no versículo 20, a gente vê a exultação dos pastores. Então, os pastores que viram a glória do Senhor brilhando ao redor deles, como lá no versículo 9, aqueles que escutaram a mensagem do anjo, lá no versículo 11, que ouviram o coro da milícia celestial no verso 14, e que viram Jesus nos versículos 16 e 17, e que divulgaram o nascimento de Jesus, no próprio versículo 17, eles voltam glorificando a Deus, no versículo 20. Eles voltam glorificando a Deus por tudo aquilo que eles tinham presenciado, por tudo aquilo que eles tinham visto. E agora, queridos, a gente vai tocar num ponto importante, que é a glória de Deus. E para falar sobre isso, eu vou usar o texto de João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 18. E por que eu quero falar específico sobre a glória de Deus? Porque a gente viu um pouco dessa glória no relato de Lucas sobre o nascimento de Jesus. Mas agora eu quero focar, a partir desse texto, na glória de Deus. Então acompanhem comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse,
O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O apóstolo João, quando nos vai apresentar quem é Jesus de fato, ele não começa o texto dele nos apresentando uma árvore genealógica, né? Como nos outros evangelhos. E não, a intenção de João aqui é apresentar Jesus como Deus. É isso que João faz nesse relato dele. E como Deus, não necessita de árvore genealógica. Quando João utiliza a palavra grega logos no texto original para se referir a verbo ou palavra, ele não está se referindo aqui ao que as escolas gregas de filosofia ensinavam na época a respeito disso. A palavra para os filósofos gregos, a palavra logos, ela significava princípio de razão ou aquilo que constitui a alma racional do ser humano. Não. João aqui ele está trazendo uma revelação do Antigo Testamento, onde a palavra de Deus significa Deus em ação. Logos aqui significa Deus agindo, a palavra agindo, Deus em ação, através da sua palavra, criando todas as coisas, cumprindo todas as coisas, decretando todas as coisas. Então, significa que desde a eternidade, antes do princípio de todas as coisas, é Deus em ação, nesse movimento. Então, quando tudo começou em Gênesis, o verbo, o logos, a palavra, Jesus já existia. Então, ele já existia antes que a matéria fosse criada, antes que o tempo começasse. Jesus é antes do tempo, ele é o Pai da eternidade. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte e poderoso, príncipe da paz. Ele é desde sempre. Ele é tudo isso como proclama Isaías. Então João também ele revela que esse verbo, Jesus, ele é uma pessoa igual ao Pai em essência. Jesus é igual a Deus. O Filho e o Pai, eles são da mesma essência, só que eles são distintos em natureza. O Pai tem uma natureza, o Filho outra, mas em essência eles são os mesmos. Fazem parte do Deus Trino. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a ideia aqui é que esse verbo ele desfrutava de plena comunhão com o Deus Pai. A expressão grega que é utilizada no texto original aqui, ela traz a ideia de que Jesus estava face a face com Deus. Jesus estava face a face com Deus no princípio de todas as coisas. Então, embora o Pai e o Verbo eles sejam duas pessoas distintas, eles estão unidos, é uma inefável união. Eles estão unidos. Segundo F.F. Bruce, o verbo de Deus ele é distinto de Deus em si, mas tem uma relação pessoal muito íntima com ele, pois participa da própria natureza de Deus. Existem outras afirmações que João faz nesse texto também a respeito do verbo, que é de que o verbo ele é divino, ele é criador, autoexistente e é a luz que prevalece. Nesse texto de João, a gente tem muito a aprender e tem muitas lições para tirar. Mas aqui eu quero focar nessa glória específica, nessa glória de Deus. Jesus, ele não veio apenas trazer salvação, ele veio nos revelar a glória do Deus Pai. Então a gente encontra aqui a glória de Deus entre os homens através da vida de Jesus, através de Jesus. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Jesus é Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É o que Paulo vai falar lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 9. Jesus, ele é coigual com Deus, ele é coeterno, é consubstancial com o Pai, com Deus, pois ele e o Pai são um só. Então a glória vista no verbo, nessa palavra encarnada, foi a mesma glória que foi revelada a Moisés. Aquela mesma glória que foi revelada para Moisés quando o nome de Javé soou no ouvido de Moisés,
É dessa mesma glória que João está falando. É essa mesma glória que foi manifestada na terra em uma vida humana, em forma humana, através da vida de Jesus, cheio de graça e cheio de verdade. Então, lá no versículo 14, quando João diz que vimos a sua glória, o verbo aqui, escrito na linguagem da literatura mosaica, ele se refere à sua glória como a glória de Deus que foi vista no deserto, a glória de Deus que foi vista no tabernáculo e depois também a glória de Deus que foi vista no templo. Então, glória aqui, ela significa esplendor e maravilha, mas também pode significar honra, dignidade e importância. O termo aqui que João está utilizando, ele se aplica acima de tudo a Deus, que é criador e soberano do universo, diante de quem todas as pessoas um dia se curvarão. O esplendor de Deus é aumentado e reconhecido quando as suas criaturas, quando seus filhos lhe dão louvor. Um dos lemas da Reforma Protestante: só lhe deu a glória. Glória somente a Deus. O problema é que um dos grandes pecados da humanidade é querer pegar essa glória de Deus e trazer para si mesmo. O homem, ele quer essa glória para ele. Ele não quer prestar reverência à glória de Deus, mas quer a glória somente para ele. Então, esse é o problema, porque essa glória é exclusiva de Deus. E isso é um grande pecado, é o grande pecado da humanidade. É dessa glória que estamos falando aqui, queridos. Aquele bebê que nasceu em Belém, segundo o relato que a gente viu aqui do texto de Lucas. Aquele bebê que nasceu em Belém, revestido de toda essa glória, de toda a glória de Deus. E por que Deus fez isso por nós? Por que Deus fez isso pela igreja? Por que Deus fez isso pelo seu povo? Por que Deus manifestou a glória dele naquele bebê na cidade de Davi, em Belém? Por que tudo isso aconteceu? É claro, para nos dar a salvação, para termos acesso à vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto o mundo, que entregou seu único filho, o verbo que João relata, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, não tenha a morte eterna, mas sim tenha a vida eterna. E essa vida eterna, queridos, essa vida eterna, ela só faz sentido se entendermos o real motivo de Jesus ter nascido e morrido por nós, de ter nascido e ter sido revestido de toda a glória de Deus, do Deus Pai, que foi o de cumprir o plano da redenção. Foi para isso que Jesus nasceu e foi revestido de toda a glória. Então, o plano de resgatar toda a autoridade que havia sido entregue pelo homem pro diabo, lá no, como a gente vê no relato lá do texto de Gênesis, ele, para resgatar essa autoridade, Jesus precisava, o verbo precisava nascer, morrer, ressuscitar e ascender aos céus para vencer uma batalha sobrenatural contra esse inimigo, contra esse grande inimigo, contra a serpente, que havia recebido toda a autoridade durante a queda do homem lá no Jardim do Éden. E Jesus, ele vence essa batalha contra Satanás, queridos. Às vezes a gente se apega muito aos textos de Apocalipse, como se fossem acontecer em períodos distantes, mas o próprio livro de Apocalipse, lá no livro de Apocalipse, João, ele tem a visão do plano da redenção completo e dessa vitória de Jesus sobre Satanás, desse resgate da autoridade. João tem essa visão e esse relato está lá no capítulo 12 de Apocalipse, e aqui eu vou ler os versículos de 3 a 10. Então acompanhem comigo. João, ele vê o seguinte, ele registra o seguinte a respeito da visão que ele teve. Viu-se também outro sinal, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger
todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Não vamos nos apegar a esse período de dias, tá, queridos? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse texto, queridos, de Apocalipse 12, ele é o resumo perfeito do plano da redenção se cumprindo e a vitória gloriosa do nosso Senhor Jesus sobre Satanás. E como o Satanás agora ele tenta de todas as formas destruir a igreja, batalhar contra a igreja. Por quê? Porque ele foi expulso dos céus quando Jesus ascendeu. Então Jesus nasceu, Jesus morre na cruz do Calvário, ele ressuscita, ascende aos céus, e quando Jesus ascende aos céus, ele trava essa batalha contra Lúcifer, ele trava essa batalha contra Satanás, e Miguel, liderando todos os anjos, expulsam Satanás, junto com os anjos rebelados, para fora dos céus. Então, Satanás ele não tem mais poder e nem autoridade para nos acusar diante de Deus. Mas, claro, ele tenta de todas as formas, né, nos atacar, tenta destruir a igreja, criar sofismos por aí, né, tenta criar falsas doutrinas, alimenta falsos mestres. Ele está por aí. É como Pedro diz na sua carta, ele está ao derredor como um leão esperando quem vacila só para devorar. Então essa é a missão de Satanás agora, é tentar destruir a igreja. Mas como a gente vê no texto, a mulher aqui se diz respeito à igreja. Então é Deus protegendo a igreja o tempo todo, protegendo os seus filhos que agora são selados pelo Espírito Santo. Então, queridos, aqui nesse texto de Apocalipse a gente vai focar nos versículos de 3 a 5, tá? No 3 e 4, João nos revela a visão dessa mulher grávida. Essa mulher, no caso, é a igreja, tá, queridos? Então ela está gloriosa, prestes a dar à luz, e essa mulher vê um grande dragão vermelho prestes a devorar o seu filho, que estava para nascer. E aqui, o dragão vermelho é uma referência direta a Satanás, tá, queridos? Então ele é descrito como um dragão, primeiramente por causa do seu poder, por causa da sua ferocidade e do seu tamanho, tá? Então as coroas aqui, nessa visão de João, elas simbolizam poder. Jesus se referiu várias vezes a Satanás como sendo o príncipe desse mundo. Todas as referências estão lá no livro de João. Capítulo 12, capítulo 14, capítulo 16, Jesus faz essa afirmação. Paulo também chama Satanás de príncipe da potestade do ar e dominador desse mundo. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2. No caso dessa visão de João, quando ele vê os chifres, representa o poder que Satanás tem de destruir. Então, quando ele é expulso, as estrelas que ele arrasta com a cauda, né, esse dragão vermelho, provavelmente é uma referência também aos anjos caídos que foram expulsos com ele, que se juntaram com ele e agora formam uma legião de demônios, como a gente vê lá no texto de 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Também, através desse texto, queridos, fica clara que a intenção de Satanás de tentar destruir o descendente da mulher, aquele descendente que havia sido declarado por Deus lá no Jardim do Éden, né, durante a queda do homem no Éden, desde o nascimento. Então, desde o Éden, quando Deus faz aquela declaração para Satanás, ele tenta de todas as formas destruir
a descendência daquele que viria a pisar a sua cabeça. Então, quando os magos eles chegam diante de Herodes para perguntar, e aí, onde que está o rei? Cadê o rei? Eu quero ver o rei. Então, o que Herodes faz? Quando fica sabendo que era a respeito da profecia se cumprindo, manda executar todos os bebês abaixo de 2 anos de idade. Foi isso que Satanás tentou fazer ao longo da história com a genealogia de Jesus, para impedir que Jesus nascesse, né? Que o descendente da mulher nascesse. Então, desde o Éden, Satanás ele tenta destruir esse descendente da mulher para que o Messias, para que Cristo não nascesse. Então, como a gente viu no texto de Lucas, como a gente viu no texto de João, fica claro aqui que os planos de Satanás eles foram frustrados. Então ele não conseguiu cumprir com as intenções que ele tinha de destruir o descendente da mulher, né? Satanás, ele tenta Jesus no deserto, João Batista é executado, o tempo todo Satanás tentando fazer com que Jesus desistisse da morte na cruz, no próprio Getsêmani, aquela angústia de Jesus, aquela batalha espiritual de Jesus, o Jesus homem sofrendo ali, pedindo para que Deus afastasse dele aquele cálice, né? O Satanás tentando usar também a vida de Judas para trair Jesus. Pelo relato bíblico diz que Satanás possuiu Judas para que Judas traísse Jesus. Mas tudo isso que Satanás faz, tudo isso que Satanás tentou fazer para impedir que Jesus fosse para a cruz ou para impedir que o Messias nascesse, na verdade, sem ele perceber, ele estava simplesmente cumprindo o decreto de Deus, o plano da redenção. Simplesmente ele estava cumprindo a vontade de Deus. No versículo 5 do capítulo 12, queridos, de Apocalipse, que a gente acabou de ler, a gente vê também, no único versículo, o plano da redenção completo. Então, no único versículo, João ele tem a visão desse nascimento de Jesus, e nesse único versículo a gente tem o relato do nascimento, da morte, da ressurreição e da ascensão do nosso Senhor Jesus. No único versículo a gente vê o plano da redenção completo se cumprido. E Jesus, ele é a semente da mulher, ele é a semente que foi prometida lá por Deus, lá em Gênesis. Mas a gente vê também essa referência em outro texto, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, queridos, Satanás aguardou ansiosamente a chegada de Cristo. E quando soube que o filho de Maria ele poderia ser o Messias, ele faz de tudo para tentar destruir, como a gente já falou aqui. Então, a gente vê, como eu já mencionei, né? Herodes, primeiramente, Herodes tenta matar todas as crianças da Judéia, né? Todas aquelas crianças abaixo de 2 anos de idade são mortas. A gente vê o próprio Satanás tentando corromper Jesus no deserto e por aí vai. Mas nada disso impediu que o plano da redenção se cumprisse, tá, queridos? Então, aquilo que Satanás pensou que fosse a vitória dele, na verdade se transformou na derrota dele. Aleluia, queridos, aleluia. 3 dias depois, Jesus ressuscita glorioso dentre os mortos. Então, nenhuma tentativa, todas as tentativas de Satanás foram frustradas. Triunfante, o nosso Senhor Jesus, ele sobe exaltado aos céus. Ele recebe todo o poder nos céus e na terra para cumprir o desfecho glorioso que a gente aguarda, que é a volta dele, que é a volta gloriosa dele. É tudo isso que a gente espera, todos nós que cremos que Jesus é sim o Messias, é o Salvador, o único suficiente Salvador das nossas vidas. É esse retorno glorioso que a gente aguarda. Então, queridos, esse versículo 5 do livro de Apocalipse nos mostra o nascimento de Jesus, o seu ministério, a sua obra redentora na cruz do Calvário e essa ascensão gloriosa
Jesus reinando agora à destra de Deus Pai, reinando com a igreja. E na cruz do Calvário, queridos, Jesus ele derrota esse dragão vermelho. Na cruz do Calvário, quando ele morre por nós, ele derrama o seu sangue. Ele derrota Satanás, a antiga serpente. Lá no versículo 7, João tem a visão a respeito dessa batalha travada, né? De Miguel e os anjos expulsando Satanás dos céus. Então, querido, Satanás ele foi expulso dos céus. A gente precisa ter esse entendimento. Somos selados pelo Espírito Santo. Todos nós que cremos que Jesus é Senhor, que cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, recebemos o batismo do Espírito Santo, somos selados pelo Espírito Santo e o inimigo não tem poder de nos tocar. Satanás ele não tem o poder de nos tocar, ele não tem mais autoridade de diante de Deus nos acusar. Ao contrário, Satanás ele está aí, tentando nos destruir, tentando destruir a igreja a todo custo, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, queridos. E nós precisamos crer nisso, a gente precisa ter esse entendimento, tá bom? Então, é essa vitória gloriosa de Jesus que anulou toda a condenação que havia sobre nós, todo o pecado que havia. Jesus ele recebeu sobre si quando ele se sacrifica na cruz do Calvário. Essa é a mensagem do Natal, queridos. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, é essa vitória gloriosa de Jesus. Paulo ele diz que Jesus ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Olha o que ele diz em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 a 11. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, isso é o Natal. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Nós celebramos o nascimento desse aqui que Paulo está falando, que embora sendo Deus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo revestido de toda a glória de Deus, se fez homem, morreu na cruz do Calvário por mim e por você que está vendo esse vídeo. Nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso através da vida de Jesus. É esse Jesus que nós celebramos no Natal. É o nascimento desse Jesus. É o Verbo, é a palavra que se fez carne. É o Deus Filho, é o Messias, é o Filho do Homem, o Emanuel, maravilhoso Conselheiro, Deus forte e poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, o descendente da mulher que pisa a cabeça da serpente, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, o pão da vida, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É esse que nós celebramos no Natal. Jesus é isso. Jesus é tudo isso. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo, o Deus Filho, o Cordeiro de Deus que tira
todo o pecado do mundo. O Verbo, a palavra, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne para dar a vida eterna para mim e para você, querido, que está vendo esse vídeo. Bom, se você chegou até aqui, se você chegou até essa parte do vídeo, até o final desse vídeo, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero orar com você e por você. Você que entendeu a mensagem, você que entendeu que necessita de Jesus, você que entendeu o plano da redenção, você que entendeu que nesse Natal, no Natal nós celebramos o nascimento da promessa, o nascimento do Deus que se fez carne. Se você entende que você precisa de Jesus para ter acesso à vida eterna, para o perdão dos seus pecados, feche seus olhos, ore comigo agora nesse momento, faça essa oração comigo, me acompanhe em oração, vamos orar juntos. Pai querido, Pai bendito, ó Senhor, na Tua presença estamos, Senhor. Estamos diante de Ti clamando por nossas vidas, meu Pai. Clamando a Ti com entendimento, Senhor, de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado das nossas vidas. Ó Pai, nos dê um coração que confesse Jesus como Senhor e Rei dos Reis, que nos afasta de todo caminho mau, que nos afasta das armadilhas do inimigo. Ó Senhor, obrigado pelo Natal, obrigado por despertar, Senhor, em nosso coração o verdadeiro sentido do Natal. Obrigado, Senhor, pelo nascimento de Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua vitória gloriosa na cruz do Calvário. Pai, cuida de mim, cuida de cada um que esteja vendo esse vídeo, Senhor, e que está orando agora comigo nesse momento. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo desperte cada coração de pedra para Ti, Senhor. Ó Deus, derrama a Tua graça conforme a Tua vontade. Ó Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Abençoe, ó Deus. Abençoe, Senhor, cada um que esteja vendo esse vídeo, Senhor. Obrigado, Pai. Eu oro agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Bom, queridos, então, obrigado por chegar até aqui, obrigado por assistir esse vídeo. Se você ficou comigo até o final, então não se esqueça de se inscrever nesse canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo para você qual que é o verdadeiro sentido do Natal. Você concorda que o verdadeiro sentido do Natal ele é Jesus? Que a gente deve realmente comemorar o Natal da forma como a gente expôs aqui no vídeo? Se você gostou do vídeo também, compartilha com quem você ama, compartilha esse vídeo com quem realmente precisa receber essa mensagem, quem realmente precisa entender qual que é o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus nos abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.